Você já se perguntou por que alguns bairros têm todos os serviços públicos e outros quase nenhum? Acompanhe com a gente essa discussão aqui no podcast Maré Urbana. Maré. Olá, está no ar o Maré Urbana, o podcast sobre urbanidades que vai te inserir no debate sobre a relação das pessoas com a cidade. Eu sou Priscila Seolim, arquiteta e urbanista, especialista em direito urbanístico e ambiental. E eu sou Otávio de Castro, jornalista, arquiteto e urbanista, especialista em arquitetura e bioclimática. Sejam bem-vindos ao Maré Urbana, gravado em Vitória, essa cidade linda e com geografia ímpar, mas como toda cidade brasileira, cheia de problemas advindos da falta e da ineficiência do planejamento urbano. Este podcast recebeu o apoio da Secult, Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, através da Lei Aldir Blanc. E neste primeiro episódio, vamos direto ao assunto, que desdobra para todos os outros temas que conversaremos aqui no Maré Urbana. Quem tem direito à cidade? Esse tema passa por muitos especialistas de diversas áreas profissionais, desde cientistas sociais, pesquisadores do direito, da arquitetura, do urbanismo, claro, gestores públicos, privados, líderes comunitários, ativistas e por aí vai. A lista de pessoas que buscam conhecimento e atuação para conhecer melhor o uso da cidade cresce a cada dia no Brasil. E quem nunca se perguntou por que em alguns lugares os serviços públicos estão disponíveis em grande oferta e para outros não? Bairros que possuem toda a infraestrutura como esgoto, energia elétrica, abastecimento de água, moradias mais dignas e segurança pública de qualidade. E outros não têm nenhum desses itens em sua totalidade. O direito a uma cidade democrática, com todos os serviços básicos e aberta ao uso de todos, é garantido pelo Estatuto da Cidade, sancionado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no ano de 2001. Temos 20 anos de Estatuto da Cidade que iniciou o controle e o planejamento urbano em todas as cidades brasileiras. Já parou para pensar que nossas cidades eram desprotegidas de uma lei federal até o início dos anos 2000? Sim, e na verdade, desde 1988, já existia 2 artigos na Constituição dizendo que a União deveria fixar diretrizes gerais aos municípios para executar políticas urbanas. Porém, como o Estatuto demorou para chegar, algumas cidades tinham suas próprias legislações e outras não. O controle era feito apenas com pequenas legislações construtivas e que não abrangiam todo o território da cidade e orientando seu crescimento e sua configuração como cidade. Lembrando que o debate não fica apenas entre a gente aqui no podcast, mas continua nas nossas redes sociais. Sigam o Maré_Urbana no Instagram e no YouTube o canal Projeto Maré Urbana. E estamos aqui com Vinícius Lamego, defensor público, urbanista, integrante do BR Cidades. Vinícius, conta pra gente quem é você aqui na cidade de Vitória. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Estel. É um prazer estar aqui no podcast do Maré Urbana para falar um pouquinho sobre quem tem direito à cidade. Meu nome é Vinícius Lamego de Paula. Eu sou defensor público, me coloco como defensor público urbanista. Atuo no Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, que atua com moradia, mas também atua um pouco com direito à cidade também. Sou mestre em Ciências Sociais e sou integrante de alguns coletivos, né, que buscam o direito à cidade, buscam a conquista do direito à cidade, como o BR Cidades. Com a gente aqui também, como o Vinícius já falou, está o Estel Miranda. Ele é escritor, músico, produtor, ativista social, cultural. Conta um pouquinho pra gente como é que você está atuando hoje na cidade, como é que você enxerga a cidade a partir do seu local. Obrigado a galera do Maré Urbana, obrigado pelo convite. Boa tarde a todo mundo aí que está ouvindo a gente. Boa noite, bom dia para você que deu play, obrigado. Eu sou nascido e criado em São Pedro, né, que é a região da Bahia Noroeste de Vitória. Nascido, crescido e continuo morador. Morei em alguns lugares no Brasil e trabalhei em alguns outros, mas eu sempre voltei para casa, sempre gostei do meu cantinho, na minha ilha, até pela intimidade que eu tenho com o local. Ali eu cresci, ali eu me formei, ali eu estudei. Hoje eu sou formado em Arte e Cultura, né? Fui membro do Comitê Local do Programa Conjunto da ONU em Vitória e fui vice-presidente do CEL, Centro de Artes e Esportes Unificado, também em Vitória, que fica também localizado em São Pedro. Meu último trabalho, junto com o BR Cidades,
Foi um doc que a gente fez uma gravação aí, participando de uma série nacional com a Habitar Brasil, exatamente falando das moradias precárias no Espírito Santo, né? E dentro de um contexto pandêmico, né? Então, é dessa água que eu venho tomando um pouco mais na ponta, né? Eu não sou urbanista, eu não sou arquiteto, mas eu sou parte desses moradores que estão perto ali desse tipo de construção e que passam por esses tipos de... mesmo sendo uma comunidade tão potente, que passa por esses tipos de não assistência, não direitos, né? E não ter esses direitos assistidos. Então, é dentro desse meio que a gente atua e é com essa galera que a gente trabalha no dia a dia aí. Então, ultimamente a gente tem visto muita militância em torno do direito à cidade. Vinícius, conta pra gente como que essa história começou. Sim, o direito à cidade, né, ele foi concebido por um sociólogo, filósofo sociólogo chamado Henri Lefebvre, e foi no contexto, né, das revoltas de maio de 68 na França, né? Ali tinha todo um ideal de revolução cultural na época, e aí esse sociólogo idealizou a cidade não como o espaço urbano, não como um valor, né, de troca, não como algo a ser comercializado, mas o espaço urbano como algo a ser usado por todos, né, como um bem coletivo e que seja utilizado de forma comum, né? E aí, na década de 80, né, o movimento de reforma urbana trouxe essa ideia de direito à cidade no Brasil, né, e lutou para a implementação desse direito, né, na nossa Constituição. E aí, com uma atuação bem forte desse movimento, que era composto muito por movimentos de base, movimentos populares e por arquitetos e urbanistas também, foi possível colocar na Constituição Federal o capítulo da política urbana, que já traz algumas diretrizes sobre o direito à cidade, né? Esse movimento se consolidou através do Fórum Nacional de Reforma Urbana e depois de muita luta e pressão do Congresso, no Congresso Nacional, conseguiu-se aprovar o Estatuto da Cidade, né, em 2001, né, como vocês disseram, mais de 20 anos mais de 10 anos depois da Constituição Federal. E aí, sim, o Estatuto da Cidade traz o direito à cidade. E aí, o que consiste o direito à cidade, né? A gente gosta de falar que ele tem 3 aspectos. O direito à cidade tem a questão do acesso a todos, né, aos recursos urbanos, como o transporte, o lazer, o trabalho, a moradia, né, a educação, todos esses serviços essenciais para uma vida digna para todas as pessoas. A gente tem um viés da sustentabilidade, né, porque o direito à cidade ele não é só da nossa geração, ele tem que estar disponível para as próximas gerações. Então tem o viés da sustentabilidade e o viés da participação social, né? Desde o Lefebvre, como o David Harvey também, que é outro pensador, eles pensam a cidade como uma construção dos cidadãos, das pessoas que estão nela, né? Então tem que ter essa questão da participação social. E aí o Estatuto da Cidade ele abarca todas essas 3 dimensões do direito à cidade, todas essas 3 diretrizes que já vinham sendo contempladas no conceito de Lefebvre. Só que a gente tem, né, além do Estatuto da Cidade, a gente teve algumas outras legislações muito importantes que foram conquistadas pelos movimentos sociais, mas a gente vê que depois de mais de 30 anos, né, da Constituição Federal e a gente está agora com 20 anos, né, comemorando esse ano 20 anos de Estatuto da Cidade, a gente vê que a efetividade desses direitos ainda são muito pequenas, né, que a lei está muito distante ainda da realidade. E a gente vê agora surgindo novos movimentos, né, que têm pautado o direito à cidade, não só o BR Cidades, né, a gente tem visto movimentos de produção de hortas comunitárias, movimento de mobilidade, né, dos ciclistas, por exemplo, para mobilidade ativa. Tem vários movimentos, né, em vários aspectos diferentes. Tem movimentos também lutando pela proteção dos mangues, né, aqui em Vitória, no Espírito Santo. E a gente tem visto esse surgimento desses novos movimentos, eu acho que muito por essa questão de entender que esse direito à cidade não foi efetivado, né, e um movimento muito mais voltado agora para gerar transformações concretas na realidade social, nos territórios, do que necessariamente lutar por mais legislações, né? Eu acho que esse é o caminho que tem sido tomado, né? Da gente, já que já tem esses direitos previstos na lei, como a gente aproximar
esses direitos dos territórios e concretizá-los. Você acha que essa difusão dessa informação, né, que as pessoas têm esse direito, tem acontecido com mais facilidade em função das redes sociais? Como é que você enxerga essa discussão nesse meio para até esses movimentos sociais começarem a ser ampliados, já que você também atua dentro de um órgão que assiste um pouco isso, né? Eu acho que ainda está muito longe, né, da sociedade mesmo, né, a compreensão sobre direito à cidade, até sobre direito à moradia. Eu acho que ainda tem um caminho muito grande a percorrer, mas eu acho que por parte mais da sociedade civil organizada, eu acho que desde das manifestações de junho de 2013, que tinha muito a ver com a questão das Olimpíadas, de como que a cidade estava sendo usada para as Olimpíadas, os recursos estavam sendo mais concentrados na questão de um evento internacional, ao invés de questões básicas como saúde e educação. Acho que esse direito começou a ser visto, ter uma visibilidade maior, mas eu acho que ainda está muito concentrado na sociedade civil organizada, né, nos movimentos que já eram organizados, sim, em pessoas de uma classe da área acadêmica. Eu acho que a gente ainda tem um caminho muito grande para levar para os territórios mesmo a compreensão desses direitos. Bom, então é uma conquista da população, né? Mas mesmo já tendo legislações, essa luta não acabou. Estel, você consegue ver alguma mudança, já que você veio, né, desse local que é São Pedro, né, que vem de uma comunidade de pessoas de baixa renda? Como é que você enxerga esse direito à cidade, já que a maioria dos locais urbanos de baixa renda tem pouquíssimo acesso a esse direito, né, que a gente chama de direito à cidade? Eu acho que a pergunta que tem que ser feita constantemente é exatamente essa. Não só quando você fala do direito à cidade e de qualquer tipo de intervenção urbana que você faça nela, mas como você vê. São Pedro, por exemplo, hoje, junto com a Rocinha e algumas favelas do México, são consideradas uma das maiores intervenções urbanas do mundo, porque saem de uma realidade completamente distinta, que era um manguezal, e se torna um dos maiores bairros de dentro do Espírito Santo. São Pedro hoje, em número de população, só perde para Jardim Camburi. É o segundo maior bairro de dentro de Vitória, altamente distinto, porque continua sendo um bairro de periferia. São Pedro hoje contém 2 polos econômicos, 1 polo gastronômico. Uma das 2 policlínicas de dentro da cidade de Vitória fica dentro de São Pedro, e mesmo assim é um bairro que você acha a mão do Estado, asfalto, escola pública, aparelhos públicos, mas ainda assim você acha moradores com lata d'água na cabeça. Então é realmente como você vê mesmo. Se eu for ver a estrutura com que São Pedro se deu, a primeira escola hoje é Francisco Lacerda de Aguiar, que é o FLA, mas a primeira escola de São Pedro se chamava Grito do Povo, né? E aí eu gosto da história da Revolução, da história de 68, por quê? Porque a ideia da França é um espelho muito bacana pra gente. Não existe transformação sem o povo. E eu acho que, antes de mais nada, não tem como pensar a cidade sem pensar na população, sem pensar no povo num todo. Exatamente naqueles que não participam das legislações, das formulações de lei, das decisões macro importantes para aquela região e tal. Então, até numa conversa com o Vinícius, é preciso que hoje o direito à cidade seja debatido pelas tias que estão vindo embora para casa dentro de um ônibus. Preciso que o direito à cidade seja debatido junto com o Big Brother, junto com os outros afazeres do dia. Por quê? Porque é um entendimento muito mais efetivo no meu dia a dia, interfere muito mais na minha vida, quer dizer, e está envolvido com o futuro que eu planejo para minha família e para o que eu quero. E, acima de tudo, a cidade só é transformada quando ela é pensada num todo, né? A gente vê, por exemplo, hoje a cidade de São Paulo, que entra governo, sai governo, e ela tem viadutos e elefantes brancos para tudo quanto é lado, né? São obras jogadas de um lado e para o outro, que de um lado não houve continuidade, de outro não houve investimento e tal. E hoje, quando você trabalha numa perspectiva que existe um Estado federal que nega isso,
não só isso, né, e não só o contexto pandêmico, mas que nega o real direito das pessoas morarem com dignidade e poder ter dignidade dentro de uma moradia humanamente cabível para uma família estrutural brasileira, o que a gente mais percebe é que esse distanciamento ele ainda é latente, ele ainda pulsa, e que os esforços que esses coletivos, que, por exemplo, a própria justiça tem buscado, a própria lei tem buscado, são encurtadores. É um caminho muito longo, mas ainda assim é o que precisa ser feito agora, e eu acho que é de grande valia, porque se não tivesse sido feito até agora, provavelmente não teria as conquistas que tiveram. Verdade. Bom, além do Estatuto da Cidade, que foi feito para nortear os municípios, ainda temos outras leis, né, federais, municipais, que outras garantem esse direito à cidade, Vinícius? E que outras poderiam ter para garantir, ou de que forma essas leis poderiam ser mais efetivas? Eu vou parafrasear um pouco a Hermínia Maricato, né, que ela fala que não faltam planos e não faltam leis, né? Lei, a gente tem milhares, assim, o Brasil tem umas leis das melhores do mundo em relação à questão do direito à cidade, o próprio Estatuto da Cidade, mas também posso destacar aqui um pouco o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, né, que se a gente seguisse ele à risca, a gente não teria o problema de trânsito que a gente tem hoje, né, que seria a gente priorizar de forma efetiva o transporte público, a mobilidade ativa, né, a bicicleta e outras formas de mobilidade ativa. A gente teria uma vida mais saudável, uma cidade mais sustentável e não teria esse problema de trânsito. E outra lei que eu vou trazer um pouco também é a lei da assistência técnica de habitação de interesse social, né? A gente sabe que a gente tem um problema muito grande, né, no Brasil, não só nas periferias, né, mas também nos bairros de classe média baixa, de habitações muito precárias, né, habitações que são feitas de forma sem a contratação de um arquiteto, né, de forma autogestionada pelas famílias, né, e a gente tem uma lei desde 2008, né, que é uma lei que garante que as famílias, né, de baixa renda, de média e baixa renda, tenham acesso a serviços técnicos de arquitetos, de engenheiros e até interdisciplinarmente de outros profissionais, né, para que eles tenham uma moradia digna, uma moradia saudável, né. Só que essa lei até hoje não é devidamente implementada, né. Até em Vitória a gente tem uma lei que replica essa lei federal, mas que também nunca foi implementada. Então, é uma lei interessante que serviria para a gente conseguir moradias dignas, né, em habitações que hoje são habitações precárias, né. Muitas vezes a gente tem várias pessoas morando em poucos cômodos, a gente tem falta de ventilação nas casas, falta de iluminação, o que pode gerar doença, né. A gente tem dificuldade de acesso à água e energia, o que dificulta muito também até a proteção do isolamento social na época da pandemia, né. E, assim, apesar da gente não ter essa lei implementada pelo poder público, a gente já tem algumas iniciativas aqui em Vitória, por exemplo, de pessoas, arquitetos que têm feito de forma voluntária, e a gente vê a transformação que isso gera, porque são poucas casas que estão sendo reformadas, né? É um número pequeno, mas quando existem profissionais, né, de arquitetura, de engenharia e de outras áreas no território, você vê que os problemas vão aparecendo, né? Você vê que os problemas vão sendo identificados de forma coletiva, né? Então, ali a casa tem problema, mas você vê que tem um problema também de saneamento, tem um problema de rede de água, tem um problema de rede de energia elétrica, tem um problema de acessibilidade, e tudo isso vai ficando mais evidente a partir do momento em que tem pessoas capacitadas atuando ali diretamente no território, né, e muda o olhar de quem está lá, e também isso acaba sendo levado para fora também, para que todo mundo tenha um entendimento maior desses problemas e também se preocupem mais em solucioná-los. Então, juntando o que você disse a respeito de debater as leis dentro do ônibus, com a tia e tudo mais, ele acabou de botar a lei de assistência técnica, né? Sim. E que muita gente nos territórios desconhece, a grande maioria das pessoas desconhece. Você acha assim, que conhecer as leis faria das pessoas uma militância maior? Porque, como você colocou também,
não adianta só a lei, o povo tem que fazer parte. De que forma a gente podia levar com ele? Nesse aspecto, eu tenho exemplos, assim, plasticamente bem simples, assim. Por exemplo, quando Martin Luther King marchou em defesa de direitos para os negros, o país dele já tinha há 20 anos assinado um documento que garantia esses direitos para esses negros. Mas mesmo assim ele marchou. Né? Nelson Mandela, depois que passou tanto tempo na cadeia, e ele saiu para lutar pelos direitos e tal, pela liberdade, o país dele já tinha assinado um documento internacional há muitos anos que ele já garantiria aquilo. E mesmo assim ele foi lá lutar. Né? Não adianta muito eu simplesmente organizar abstratamente leis, sendo que a efetivação dela não necessita de instituições, mas sim de pessoas que compõem essas instituições. E quais instituições são essas? É dentro da instituição jurídica, onde tem profissionais igual o Vinícius que estão ali lutando. É dentro da instituição comunidade, que eu tenho que me olhar, me perceber onde eu moro, saber quais os direitos que estão me sendo negados e quais os direitos que estão ao meu alcance para mim poder conseguir, conhecer e ir lá reivindicar. E talvez o que seja mais difícil, conseguir criar não uma rede, mas sim um tecido entrelaçado entre esses contatos, entre essas militâncias e esses conhecimentos, fazendo com que pessoas se liguem em pessoas e pessoas entendam os processos de cada pessoa. Aí sim, a gente consegue efetivar algo, mas muitas das vezes a gente está se batendo em alguns outros freios para entender essa complexidade. Talvez no freio do não alcance econômico, talvez no freio de uma pandemia, talvez no freio de um acesso à educação, de um acesso à informação, porque informação e educação é poder, né? E se você der poder ao povo, a gente sabe o que acontece. A Revolução Francesa está aí para provar isso. Então, existe, e isso eu estou convicto, existe um plano para que isso não aconteça. Um plano político e estrutural que é secular, onde existe uma via de mão dupla, que eu adoro Paulo Freire quando ele fala dessa via de mão dupla, né? Que é da educação. Toda pessoa que ensina, aprende ensinando, e toda pessoa que aprende, ensina aprendendo. Enquanto a academia não fizer a troca com a favela, enquanto o morro não fizer a troca com a escola, enquanto as instituições de educação e sociais não fizerem troca real com a comunidade, exatamente para essas vivências poderem entender os seus meios em si e conseguir andar paralelamente, talvez o caminho ainda continue mais difícil e talvez as leis ainda não sejam bastante para a gente conseguir mudar algum tipo de quadro. É interessante pensar, porque quando você falou lá atrás da situação de ter participado do documentário junto do BR Cidade visando essa moradia, isso se encaixa perfeitamente. Claro, a ideia era essa mesmo, era entender como o morador se enxerga. Ele se enxerga precário? Porque a noção de felicidade é essa, é aquela que Gandhi falou. Existem pessoas presas na rua e pessoas livres dentro da cadeia. Ou seja, para a pessoa se entender que ela precisa daquele direito, ela tem que primeiro conhecer direito e conhecer o seu eu, para saber se aquele meio dela, a estrutura da sua casa, está de acordo com a real demanda da família dela. Né? Hoje a gente tem, dentro da matricialidade, que as mulheres são as chefes de família no Brasil todo, né? A gente tem mulheres que são mães e vós que tomam conta dos sobrinhos ou dos netos, ou porque a mãe está dependente química, ou porque o pai morreu no tráfico, e são 7 pessoas que moram em um cômodo. Né? O próprio BR Cidades fez, né, o Vinícius, a reforma daquele senhor, como é que é o nome dele? Seu Manuel. O seu Manuel, né, lá no Território do Bem e tal, porque a situação da moradia dele simplesmente não condizer com o estado de saúde dele, com a idade dele, com a altura topográfica e geográfica da casa dele, para ele descer, para conseguir ir na venda, para subir e tal. Quando chovia, a água corria ali mesmo, né, pelas paredes do lado onde ele morava e tal.
Então isso é uma realidade que aumenta no Brasil todo dia. Todo dia tem essas histórias, todo dia. E com base nessa observação simples, as leis deveriam alcançar. Talvez não alcancem exatamente por isso. Pela dimensão micro, que eu talvez não entenda exatamente qual é esse meu espaço, e essa dimensão macro, que existem leis que me assistem, eu não conheço elas, por isso eu não tenho acesso, que existem direitos que eu deveria estar com ele, reconhecendo ele, eu também não tenho acesso, e talvez por isso a gente não consegue fazer esse bate-bola de equilíbrio para transformar essa realidade dessa galera. Vou pegar esse gancho e já vou trazer para como é que a gente consegue conceber, compreender uma legislação que ela aporta uma única cidade, né? Única cidade. E a gente tem essa desigualdade e essa diferença entre alguém que tem os acessos todos e alguém que não tem os acessos. Ou compreende que os acessos para ela já estão suficientes daquela maneira que ela está, precariamente. E aí, assim, um lote determinado em São Pedro tem um tamanho na cidade. Então, um lote em São Pedro tem um tamanho, um determinado custo, diferente de um lote da Praia do Canto, que tem o mesmo tamanho, talvez, claro que vai ser maior, e um outro custo muito mais exorbitante, né? Então, assim, isso dentro da mesma cidade. A consequência dessa política econômica, social, que você tem falado, que tem trazido isso, como é que isso, como é que é a vivência disso dentro da comunidade? Como é que as pessoas enxergam essa diferença? Tem um exemplo que aconteceu comigo, que eu acho que é bem prático, né? Eu nascido e crescido em São Pedro, eu tenho amigos na cidade toda, no Espírito Santo todo, e hoje dentro de São Pedro moram 2 amigos meus que moravam em Jardim Camburi, né? Um veio porque não aguentava mais ser roubado, não aguentava mais, ele determinou, Jardim Camburi é um dos bairros mais violentos, e hoje dentro de São Pedro ele dorme de porta aberta, né? E é isso que acontece com ele, é um testemunho dele. Um outro veio por causa de um estado de anomia mesmo, desregramento social, ele não aguentou pagar o que ele pagava de imposto, e aquilo meio que desregrou mesmo da forma dele lidar com o todo. Então esses 2 amigos meus moravam em Jardim Camburi, que é um terreno muito mais caro e tal, e vieram para São Pedro, hoje estão em São Pedro, moram em São Pedro, vivem em São Pedro, estão super satisfeitos com o bairro, tem tudo que eles precisam e é isso. E eles me contaram uma história de um rapaz que ele herdou uma casa, se eu não me engano, em Jardim Camburi mesmo, e daquelas casas antigas, né? Daquelas casas telhadinho colonial, das primeiras habitações de Jardim Camburi. E aí esse rapaz recebeu essa herança dessa casa, e aí a primeira coisa que ele foi ver foi o IPTU da casa. Ele falou, não quero isso para mim, eu não quero esse custo, tá muito caro e tal. E aí o que ele fez? Ele teve uma ideia. Ele vendeu para uma construtora e pediu um apartamento e uma cobertura. E pronto. E foi a forma que ele fez para se livrar do terreno em Jardim Camburi. Ele ganhou um apartamento e uma cobertura no prédio feito em Jardim Camburi. Por que Jardim Camburi tem mais pessoas? Porque eles cresceram para cima. Sim. Né? Eles cresceram para cima. O problema é que o crescer para cima de Jardim Camburi é bem diferente do crescer para cima em São Pedro. Você cresce para cima em São Pedro, no máximo em 4 andares, porque o próprio solo não permite, porque embaixo tem manguezal e alguns lençóis freáticos de água, né? Então você não pode colocar uma estrutura muito pesada no terreno, porque senão vai ceder mesmo, assim, não tem jeito. E as casas são muito mais coladas. Não existe aquele quintal feito de prédio para prédio, aquele afastamentos muro, básicos. Nenhum. Uma outra coisa que se difere é o tipo de distribuição de comunicação entre água, luz, internet e por aí vai. É sinceramente uma grande confusão que só a EDP entende aquele poste. Porque tem tudo ali. Tem rabiola, tem linha, tem gato, tem passarinho. A gente mora perto da Mata Atlântica, tem um saguizinho correndo, assim, e tal. Então, assim, existe muito isso, né? A diferença não é só geográfica, é quase ambiental. Sim. Né? Por quê? Porque nós fomos forçados a crescer para cima e para o lado. E Jardim Camburi foi feito planejadamente.
As nossas botijas ainda continuam dentro de casa, nem sempre com um clique ainda novo. E em Jardim Camburi já está com parte canalizada, né? O asfalto em São Pedro chegou na gestão de João Coser, né? E São Pedro já tinha mais de 30 anos de existência. O asfalto foi uma das primeiras coisas a chegar em Jardim Camburi, logo naqueles primeiros terrenos planejados. Então, existe uma forma de você enxergar para um território e outro, e quando você enxerga essa forma de como esses territórios cresceram, você vê como a legislação atuou em cada um deles, né? De uma forma, uma invasão, onde não existiam direitos, e esses direitos tiveram que nascer com a luta do povo, com a organização social, com a independência de ideias, com a abstração de coletivos de povos que não precisaram de academia, e sim de vivência para conseguir manter os seus vivos. E outro, um terreno onde você tinha leis pré-estabelecidas, escrituras entregues, toda uma legislação e um poder econômico defendendo ele. Ou seja, a lei e o direito nem sempre andam lado a lado com a justiça. Sim. E isso interfere em cada espaço da cidade a ser definido de como ele vai ser. Muitas das vezes, o morador de São Pedro ele não vai querer uma escritura, porque vai tornar a água, a luz e o IPTU muito mais caro. Isso vai interferir diretamente na compra dele do supermercado, o que não é muito interessante. É verdade. Assim, para ter direito à cidade, praticamente a gente tem que pagar, e pagar caro, Exato. Né? Bem caro. E aí essa divisão, assim, egoisticamente eu vejo que quem está abastado, conseguindo pagar por esse direito, às vezes pensa isso não tem nada a ver comigo, eu não preciso pegar esse problema para mim, não é meu. Mas aí você coloca desse rapaz que morava lá em Jardim Camburi e estava cansado de ser assaltado, Exato. né? Então, assim, as pessoas não param para refletir que esse problema é delas também, de uma forma ou de outra. Claro. Não é porque ela está dentro de casa que está tudo bom lá, que ela tem a geladeira dela cheia, a água na torneira certinha, que o problema não é dela. Ele vai chegar até ela uma hora, ou não. Como vocês pensam sobre isso? Então, essa questão, né, da diferença muito grande, né, de realidade entre um local e outro, né? Eu acho que isso é um problema bem grave na cidade mesmo. E o que isso gera? Isso gera duas realidades diferentes que não vão se entender muitas vezes, né? É uma distância tão grande que as pessoas, até a linguagem fica bem diferente. Então, até na linguagem as pessoas vão ter dificuldade de se entender e muito mais a realidade. Então, eu vivo numa realidade aqui totalmente diferente do outro e eu não consigo entender a realidade dele, né? E isso eu acho que obviamente vai gerar conflitos, né, na cidade, de várias formas, né? E a gente vai, e infelizmente, né, a gente tem quem vive nessa realidade com melhores condições, geralmente é quem vai assumir os espaços de poder, né? Vai estar na academia, vai estar no judiciário, Exatamente. Vai estar no executivo, vai estar no legislativo, e essas pessoas não vão entender aquela outra realidade. Então as políticas públicas não vão ser voltadas para entender e para melhorar aquela outra realidade, e ao mesmo tempo eles vão fazer legislações e vão fazer políticas públicas para se defender dos conflitos provocados por essa desigualdade, né? Então a gente vai ter aí a elaboração de políticas públicas, a elaboração de um pensamento, né? Até de um ideal, assim, muito mais no sentido de se proteger aquela parte mais privilegiada dos conflitos que são gerados, né? Eu falo mais diretamente da questão de ter uma ideia mais de colocar aquele outro lado como inimigo, né, e buscar políticas de segurança pública ostensiva para se defender daquela ameaça que eles sentem. E a gente não vai produzir políticas públicas para promover a igualdade e para poder gerar a transformação daquela outra realidade que ninguém quer entender e quer só deixar afastado, assim, né? Eu acho que essa... Manter na linha, né, Vinícius? Aquela linha do limite entre um lado e um outro. Né? Eu acho interessante, né, quando a gente fala dessa questão da segregação espacial. Aqui em Vitória tem uma linha mesmo que é a Avenida Leitão da Silva ali, né? Nossa, do lado leste. Ela é uma linha de visível. É visível. Ela é visível. É como se fosse um rio intransponível. É visível. E a gente tem essa linha e eu acho que é isso. Eu acho que enquanto a gente tem essa divisão muito grande, né, isso vai pautar as políticas públicas no sentido da gente
criar políticas mais para manter cada vez mais a segregação e proteger um lado em relação aos conflitos que são gerados e não para gerar uma igualdade, né, e uma união de todos. Falando em igualdade, a gente tem aí o quesito de segurança pública, que é um direito à cidade, permeando por outras situações, né? Então, se a gente tem uma cidade com os acessos todos garantidos, a segurança pública ela vai ter um outro atendimento, um outro processo, uma outra interferência. Hoje a gente vê que a segurança pública ela só é ostensiva. A gente entende e compreende como cultura e como sociedade que a segurança pública é voltada para a polícia, única exclusivamente. Então, se a gente tem redução de desigualdade social na cidade, se a gente não tem redução de desigualdade social na cidade, se a gente tem essa redução, não tem essa redução de desigualdade visual da cidade, a gente acaba tendo que incorporar essa política de segurança pública, né? Foi o que o Vinícius acabou de falar ali, que tem que manter na linha, né? Agora, sim, uma coisa que é engraçada, como que esse acesso à cidade ele precisa se manter na ostensividade? É um projeto, né? Como você mesmo disse, Estel. A gente precisa manter esse projeto funcionando para que todo mundo fique do lado de cada linha, né? E aí, ostensivamente, a gente garante do lado de lá. Como que a gente conseguiria observar ou até mudar esse papel da segurança pública? Que lado você acredita que isso poderia ser algo diferente? Como que a polícia ou a segurança pública poderia agir garantindo esse acesso das pessoas, essa comunicação? Agora o Estel vai deitar. É um assunto que aqui. Foi exclusivo para ele, inclusive, essa pergunta. Ele perguntou tão olhando para mim, assim, sabe? Então, olha só, duas coisas distintas, né? A primeira, eu acho que é a ideia de igualdade. Eu faço, de vez em quando, algumas pessoas tremerem quando eu falo isso, tá? Então não se assustem. Uhum. Mas a gente, culturalmente e estruturalmente, está preso a uma falácia chamada igualdade. Vamos fazer essa maré tremer. Vai ter maremoto agora. Né? A gente está preso a uma falácia chamada igualdade. Por quê? Porque é só você entrar em qualquer vestiário e olhar. É muito heterogêneo. Eu acho que talvez uma das nossas maiores belezas é exatamente as nossas diferenças, né? Então, a gente fala muito em igualdade e tira isso de um campo estético-biológico e coloca no social para tentar, né? Refeitório de fábrica, né? Arroz, feijão, picadinho, salada e pronto. Passou a régua e é isso. Isso é uma grande falácia, por quê? Porque provavelmente, como o meu amigo disse, eu já citei aqui, eu talvez não queira morar em Jardim Camburi. Talvez eu queira ter o direito de ter o acesso a morar em Jardim Camburi. Talvez eu não gostaria de ter uma Ferrari, mas também eu gostaria de ter o acesso a essa Ferrari. Essa questão de igualdade alimenta muito um discurso que é o discurso que é um discurso quase fascista, né? Porque a classe dominada, ela olha para cima e fala: aquele carro é o melhor, aquele olho é o mais bonito, aquele cabelo é o melhor e tal. E a galera que está na classe dominante olha para baixo e fala: você vai ser meu empregado, você minha doméstica, você minha babá. Essa troca se alimenta entre si. Isso faz parte dessa estrutura. Então a igualdade, ela é uma falácia. Pregar a igualdade, ela pode ser até nocivo para determinados campos. E se fala muito pouco em equidade. Eu quero ter o acesso igual a água e a luz, igual o cara que mora em Jardim Camburi. Eu não quero que falte a água. Eu quero ter o mesmo acesso de poder fazer a minha casa igual o cara que mora na Praia do Canto. Por mais que eu não queira um apartamento e por mais que eu não queira a Praia do Canto. Hoje existem construções que são muito mais lindas que qualquer construção na Mata da Praia dentro de São Pedro, de frente para o Mochoara, com o pôr do sol, um dos mais lindos hoje da América Latina. Inegável. Tá em todos os sites, assim. E aí esse cara perdeu em quê para Jardim Camburi? Talvez está sendo roubado menos, mas eu só estou vendo vantagem. Então, assim, essa ideia de igualdade, ela é um discurso pré-fabricado para a gente querer alcançar o topo. E muitas das vezes alcançar o topo é deixar um monte de corpo para trás. Ou seja,
eu vou alcançar, mas eu vou alcançar vencendo os meus. Enquanto a gente está preso nisso, tem que sempre lutar para chegar lá, é isso que o Vinícius falou. Eu muitas das vezes não tenho acesso porque estou num corpo periférico, e o corpo que está no corpo nobre, no bairro nobre, vai ter muito mais acesso que eu, e é ele que vai reger esses tipos de leis, esses tipos de legislação. Isso é uma visão que eu tenho. Eu acho que a equidade ela tem que ser muito mais estudada e vista e discutida do que igualdade, porque muitas das vezes eu não quero ser igual a você, e é isso, é uma decisão que as pessoas têm. E uma outra, eu acho que é de localização, né? Quando eu moro no âmbito periférico, eu sou forçado a várias coisas. Por exemplo, a ter que entrar na academia com menos recursos de quem está no Darwin. Eu vou ter que entrar na academia, mas é na base do YouTube, do Google, se eu tiver internet. Porque muitas das vezes a minha avó, a minha tia, a minha mãe já vendeu o smartphone para fazer uma compra. Então, toda pessoa que passa em medicina dentro da favela é uma vitória. Por quê? Porque ela está representando um monte de gente que não está lá, né? Então, quando eu penso na cidade, eu penso na segurança pública, quando eu falo de segurança pública, eu tenho que pensar em segurança pública, mas eu tenho que pensar em segurança cidadã. Por quê? Porque quando eu falo de segurança e só coloco a polícia, eu estou quase militarizando os meus direitos. Então eu tenho que entender que a falta de vaga é uma violência contra mim, eu preciso de segurança pública. A falta de vaga na escola, a falta de vaga na creche, a falta de iluminação pública, a falta de água e tal, são violências e eu preciso que a segurança pública esteja do meu lado, me assistindo, para que eu tenha a mesma equidade de quem mora em Jardim Camburi. Porque aí sim eu vou horizontalizar, todo mundo anda paralelo e a gente começa a discutir uma cidade mais igual. Sem equidade e sem segurança cidadã, isso é praticamente impossível. Sensacional. Acho que resumiu. Resumiu. E o que distancia também essa equidade, como você botou, da educação, né? A falta de tempo. Sem dúvida. Tipo, assim, na maioria dos casos, alguém que nasceu numa família com maior poder aquisitivo e tudo mais, os filhos têm tempo para se dedicar ao estudo. Sim. Não só o acesso a uma escola boa e tudo mais. Isso. E aí, assim, como que fica essa educação que não atinge aquela pessoa se ela nem teve esse tempo para se dedicar? Ela teve que ir lá trabalhar e tudo mais. A grande verdade é que entre fazer um currículo e ir até uma loja para colocar o currículo, ir até no shopping para mim tentar entrar em algum fast food para me defender uma CLT por mês, muitas das vezes eu tenho que escolher ou pagar a passagem e fazer o currículo ou comprar pão para o meu filho. Sem dúvida, meu filho não vai ficar sem pão. Então, aonde está a equidade? É difícil eu pensar em igualdade, sendo que ela não atinge de forma igual. Eu tenho que pensar em equidade, exatamente para mim ter uma ideia do que é segurança cidadã e de onde eu preciso ser assistido. É isso aí. E para fechar um pouquinho, vamos voltar ao tema, né? Como anda o seu direito à cidade? Bom, acho uma pena que a gente já está finalizando, né? Acho que o papo está bem legal, bem produtivo. E em relação ao meu direito à cidade, né? Eu acho que sou privilegiado, né, na cidade, então em questão de acesso a serviços públicos, né, eu tenho um acesso bem grande, né, a serviços públicos, mas as minhas preocupações, né, é essa questão da inclusão, né, eu tenho essa preocupação de todos estarem incluídos na cidade e não sinto isso na nossa realidade hoje de Vitória, né, vejo uma parte da população excluída desse direito. Eu queria que ela estivesse junto comigo, usufruindo essas mesmas benesses que eu usufruo, né? Mas também acho a questão da sustentabilidade, né? Acho que a gente tem que se preocupar muito mais com a questão da sustentabilidade também. Faltam ainda muitas políticas públicas para a gente conseguir atingir isso, né? A própria questão dos resíduos sólidos ainda é um problema muito grande aqui em Vitória, né? Que é uma coisa que a gente tem que avançar bastante. Então, eu acho muito triste, né, a gente estar usando a cidade de uma forma indiscriminada e sem se preocupar muito com as próximas gerações, né? Isso é muito triste.
E também na questão da participação social, né? Eu não me sinto muito como um participante, com capacidade de participar na cidade a ponto de me ver como uma pessoa que está construindo a cidade em conjunto com as outras pessoas e que está interferindo, né, participando das decisões que estão sendo tomadas na cidade, né? Então eu acho que ainda falta muito espaço, né, para que eu como cidadão, para que todas as outras pessoas que vivem na cidade, elas participem da construção dessa cidade e das decisões que estão sendo tomadas, né? Eu acho que cada vez mais eu tenho me sentido mais afastado do que tem das esferas de decisão, né, sobre a cidade, e também não me sinto representado, né? Hoje cada vez mais me sinto menos representado sobre as decisões que estão sendo tomadas na cidade. Todos nós, né? Todos nós, eu acho. Vou dar um número 2 ali para eu e você. Estamos juntos. Estamos juntos. E você, Estel, como anda o seu direito à cidade? Eu vou parafrasear o Racionais MC, né? Mas não, permaneço vivo, não sigo a mística há mais de 40 anos, contrariando a estatística. A cidade sempre foi muito violenta comigo. Eu trabalhei com a Unesco, trabalhei com a ONU, tenho 7 certificações pela ONU, trabalho com instituições públicas e privadas ligadas à arte, cultura, juventude. Trabalhei na Estação Juventude da Fundação Vale, trabalhei com a Agência de Juventude da ONU, mas nem sempre foi assim, né? Eu saí de casa com 12 anos de idade, aos 15 era vapor do tráfico de drogas, aos 18 estava gerenciando 2 bocas de fumo dentro de São Pedro, aos 20 estava dependente químico, morando naquele jardinzinho na frente da rodoviária de Vitória, fumando 30 pedras de crack por dia. Então não, a cidade foi muito violenta comigo. A ideia é que eu não fosse violento comigo. E eu tinha que entender a cidade, tinha que me entender, tinha que entender os meus espaços, exatamente para essa construção se dar. O que eu acho de mim para com a cidade? Eu sou um privilegiado por estar conseguindo estar vivo aqui trocando ideia com vocês. E é isso. Mas a cidade ela continua sendo muito violenta com a maioria dos seus moradores, muito injusta com a maioria das pessoas que investem pesado nela. A pandemia deu pra gente uma dimensão e a força de uma greve geral e a classe dominante ela começou a assistir que quem prepara a comida deles somos nós, quem toma conta dos portões dos prédios deles somos nós, quem está lá tomando conta dos filhos dele somos nós, e não existe a cidade deles, burguesa, sem o nosso trabalho, sem a nossa forma. Todos os prédios dentro de Vitória, quem levantou foi um preto favelado. Então, a cidade é muito violenta e muito injusta com quem realmente constrói ela. Leis são feitas para tentar diminuir esse impacto, pessoas, coletivos se juntam para tentar diminuir essa lacuna. Muitas das vezes a gente vê trabalhos pontuais e que são de grande importância, projetos como, por exemplo, o Projeto Terra, que foi premiado na ONU e tudo mais, e a gente vê comunidades inteiras, por exemplo, Mangue Seco, nascerem de novo, né? Colocarem uma outra cara assim, né? na Bahia de Vitória. Mas, acima de tudo, a gente ainda precisa de um Estado que se aproxime da população, de uma lei que seja mais entendível e que alcance essa população, e de uma população que tenha acesso e equidade a direitos, ensinamentos, informação e educação. Acima de tudo, para que essas vivências possam se cruzar e efetivamente a cidade ser feita pela cidade. Porque hoje Vitória é uma cidade aristocrata. Se não fosse assim, a gente não teria uma Avenida Beira-Mar com o nome que tem e com um jardinzinho minúsculo no final dela com o nome que tem. Eu acho que isso define muito que tipo de cidade a gente mora. Eu acho que é por aí. É verdade. Essa avenida é um emblema assim, do que a gente vive. O jardim no final dela também. Esse jardim em si mostra isso. É um contraponto que mostra tudo, né? É isso. Do lado de lá.
Bom, é isso. Quem tem direito à cidade? Todos. Mas para isso ser real, a luta tem que continuar. E para isso, um primeiro passo é conhecer nossa cidade e nossas legislações. Você tem alguma dica para os nossos ouvintes sobre como se informar na luta diária sobre os direitos? Então, eu acho que o BR Cidades, né, tem feito um trabalho, né, tentando informar a população em relação ao direito à cidade. Então, acho que é legal acompanhar o Instagram, né, do BR Cidades, o Facebook. A gente também tem grupo de WhatsApp, se a pessoa quiser procurar também passar a inserir, né, no BR Cidades. Eu acho que a gente tem que ficar muito de olho nesses coletivos que estão surgindo aqui em Vitória e no Brasil inteiro, mas em Vitória tem experiências bem legais, né, como eu falei, da questão das hortas urbanas, né, da questão de cicloativistas. A gente tem mil iniciativas diferentes que são relacionadas com direito à cidade em várias temáticas, né? E até para corrigir uma injustiça que eu fiz, que eu esqueci de falar também dos coletivos periféricos, né? Que tem ganhado muita força aqui também. Eu vi principalmente desde o ano passado que eu tenho acompanhado, né? E tem construído várias ações de solidariedade muito importantes, né? Como o próprio coletivo do Estel, né? Que é a Fraternidade Periférica. A gente tem o coletivo Beco, o Abraço Periférico, Minas da Quebrada. A gente tem milhões de coletivos periféricos que estão sendo formados também e que a gente tem que dialogar com eles para poder entender a realidade e somar nessa solidariedade que eles têm construído aí. Bom, obrigado. Estel, você tem alguma dica também para os ouvintes que querem se informar sobre seus direitos e integrar essa militância, como você já está integrado? Eu acho que para qualquer pessoa, e talvez seja muito válido dizer isso, para qualquer pessoa mesmo, por mais que você tenha algum problema, dificuldade de entrar na internet, de se informar de alguma lei, muitas das vezes você liga para algum tipo de serviço da prefeitura e você tem que passar por 5 telefonistas diferentes até conseguir uma informação mesmo. Aconteceu de que algumas instituições públicas, elas não respondem para você um e-mail, mas os diretores de lá de dentro te respondem no WhatsApp, no Facebook e no Instagram, tornando um espaço público e do Estado meio hipster, assim, né? Eu adoro, né? Porque os caras são muito, né? São muito inovadores, né? Eles não te respondem um e-mail, mas te respondem no Instagram. E eu acho isso assim, enfim... por mais que Bauman esteja muito certo, né, nessa liquidez da sociedade, que às vezes se torna meio que pasteurizada, assim, eu acho que as pessoas, antes de mais nada, se elas quiserem ter acesso a algum tipo de direito, entenda quais são as suas faltas e os seus deveres, né? Entenda o seu meio, entenda o porquê que você não tem aquele médico naquela posto de saúde, ou por que te foi negado a vaga na creche para o filho? Por que faltou água essa semana 4 vezes, né? Essa seria uma forma melhor. Mas parafraseando um professor que eu tive, para as pessoas que agora estão ouvindo esse podcast, na segurança de casa, ou indo para casa, ou indo para o trabalho, mas no dia a dia, com a internet paga, com o smartphone na mão, ou aí na caixinha do computador tocando, eu acho que antes de mais nada ter a consciência de que hoje você não precisa jantar 5 vezes. Janta só 3. E tenha pessoas felizes do seu lado, pessoas que vão sorrir para você, pessoas que vão estar contigo e que vão estar dispostas a entender a sua realidade, porque você entendeu a realidade delas. Se a micropolítica não for feita todo dia, a macro deixa de existir. Então, que a gente possa entender o nosso meio cada dia mais nesse rolê aí. E o resto eu acho que é consequência, a gente consegue lidar, estamos lutando para isso. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Estel. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês, galera da produção aí. Obrigado. E este foi o nosso primeiro episódio, Maré Urbana. Muito obrigada aos nossos ouvintes que estão acompanhando
E semana que vem tem mais com o tema Meu Quintal, Minha Cidade. Nos acompanhe nas redes sociais, curta o Instagram, Maré_Urbana, e para saber os detalhes da próxima edição.